Eu morei em São Paulo por 10 anos ou eu morava em São Paulo por 10 anos. Qual é a forma correta? Olá, queridos alunos, aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. A forma correta é eu morei em São Paulo por 10 anos. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Hoje vou compartilhar com vocês uma das lições mais importantes que eu já publiquei neste canal sobre como falar sobre o passado em português usando os dois principais tempos verbais. Pegue papel e caneta, vamos lá! Hoje minha missão é ensinar tudo o que você precisa saber sobre os dois principais tempos verbais que usamos para falar sobre o passado, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Não é uma tarefa fácil, mas eu vou dar o meu melhor. Por que este assunto é tão complicado para falantes de inglês? Porque, enquanto em inglês usamos apenas um tempo verbal, o simple past, em português usamos dois tempos verbais. Por esta razão, traduzir do português para o inglês e vice-versa não ajuda muito. Eu recomendo que você preste atenção ao uso desses tempos verbais em português para entender como usá-los corretamente. Primeiro, vou explicar cada tempo verbal separadamente e depois vou abordar algumas complexidades e as principais dificuldades que meus alunos enfrentam. Vamos começar falando sobre o pretérito perfeito. Usamos o pretérito perfeito para, número 1, falar sobre ações que começaram e terminaram em um momento específico no passado. Por exemplo, Carlos viajou ao Brasil na semana passada. Minha mãe me ligou ontem. Eu me mudei para Nova York em 2013. Número 2. Falar sobre uma ação de longa duração que começou e terminou no passado. Geralmente, o período de tempo está indicado na frase como por tanto tempo. Por exemplo, Marcos estudou português por 2 anos. Pedro morou no Brasil por muito tempo. Ana viajou de férias por 1 semana. Note que as seguintes palavras e frases são comumente usadas com o pretérito perfeito: ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, 2 dias atrás, há 2 dias, há pouco tempo, há muito tempo, faz pouco tempo, faz muito tempo, por 1 ano, por 1 mês, por 1 semana, etc. Todas essas palavras e frases indicam um período de tempo específico e, por isso, normalmente são usadas com o pretérito perfeito. Para realmente aprender a usar esses dois tempos verbais, você precisa praticar muito. Para ajudá-los com isso, eu preparei um material de apoio gratuito com o resumo detalhado desta lição, muitos exemplos em frases e exercícios para você praticar. Você pode baixar esse material de apoio em PDF sem nenhum custo usando o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Agora vamos falar sobre o pretérito imperfeito. Usamos o pretérito imperfeito para, número 1, falar sobre hábitos ou rotinas que tínhamos no passado. Por exemplo, eu visitava minha avó todo fim de semana quando era criança. Quando eu estava na faculdade, tinha que acordar cedo. Número 2. Indicar idade ou horas no passado. Por exemplo, Ana tinha 5 anos quando aprendeu a ler. Eram 10 horas da noite quando ele chegou. Número 3. Falar sobre sentimentos e estados de saúde no passado. Por exemplo, Carolina estava muito feliz no dia do seu casamento.
Marcelo não trabalhou ontem à noite porque estava doente. Número 4. Descrever pessoas ou coisas no passado. Por exemplo, o dia estava lindo no domingo. Mariana estava muito linda com aquele vestido. Número 5. Comunicar a ideia de que você costumava fazer algo no passado que não faz mais hoje. Por exemplo, eu costumava dormir tarde, mas hoje durmo cedo. Eu adorava ir ao cinema quando era mais jovem. Número 6. Descrever duas ações simultâneas no passado ou falar sobre uma ação que estava acontecendo quando algo aconteceu. Por exemplo, enquanto Ana trabalhava, seu cachorro dormia no sofá. Maria estava cozinhando quando o telefone tocou. Número 7. Os verbos ser, estar, saber e querer são comumente usados no pretérito imperfeito. Por exemplo, eu sabia disso. O que você queria me dizer? Note que as seguintes palavras e frases são comumente usadas com o pretérito imperfeito. Antigamente, naquela época, nos velhos tempos, quando eu era, quando eu estava, eu costumava, etc. Todas essas palavras e frases indicam um período não muito definido, por isso, normalmente, são usadas com o pretérito imperfeito. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas perguntas comuns que meus alunos me fazem o tempo todo. Morei ou morava? Com o verbo morar, usamos o pretérito perfeito quando o período de tempo é específico e o imperfeito quando não é específico. Basicamente, se você disser por quanto tempo você morou em um lugar, você deve usar o pretérito perfeito. Por exemplo, eu morei no Brasil por muitos anos. Ela morou na Itália por 2 anos. Eu morava no Brasil quando era criança. Naquela época, ela morava na Itália. Foi ou era? Quase sempre, o verbo ser é usado no pretérito imperfeito para descrever situações contínuas, hábitos e características no passado. Por exemplo, quando eu era criança, eu era estudiosa. Minha avó era muito gentil e sua casa era aconchegante. No entanto, em algumas situações, usamos o verbo ser no pretérito perfeito. Por exemplo, em uma conversa com amigos, quando queremos saber as novidades, é muito comum fazer este tipo de pergunta. Como foi o seu dia? Como foi a viagem? Como foi a festa? Neste tipo de pergunta, usamos o verbo ser no pretérito perfeito, pois, de certa forma, estamos nos referindo a um evento como uma ação concluída, que aconteceu e terminou no passado. Como foi o seu dia? Foi corrido. Como foi a festa? Foi ótima. Como foi a viagem? Foi muito legal. Eu vi um comentário no YouTube em outro vídeo sobre este assunto de um aluno dizendo que isso não faz sentido porque é uma descrição, então deveríamos usar o imperfeito. Gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Línguas nem sempre fazem sentido. Língua não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Línguas são sistemas complexos e dinâmicos que mudam o tempo todo com o uso. Algumas regras fazem sentido e são bem claras, mas muitas coisas simplesmente não fazem o menor sentido. As línguas se desenvolvem de forma arbitrária, conforme as convenções de um grupo de falantes, sem seguir uma lógica intrínseca ou universal. Então, quando você está aprendendo uma língua estrangeira, é
essencial observar como ela é usada e aceitar que nem sempre o uso daquela língua fará sentido para você. No entanto, mesmo quando a regra não está clara, geralmente existe um padrão. Línguas são feitas de padrões, não apenas de regras. Se você encontrar uma frase que não faz sentido segundo as regras, ignore as regras por um momento e preste atenção ao padrão. Normalmente, algo indica o uso correto, seja uma palavra, uma frase ou o contexto. Veja este exemplo. Como foi o seu dia? Foi bom. Como foi a festa? Foi boa. Como foi a viagem? Foi ótima. Percebe o padrão? Aqui você está aprendendo algo além da regra. Você está aprendendo um padrão de uso real. Observar e reconhecer padrões é essencial para você se comunicar de forma natural em português. Vamos praticar? Escreva um comentário abaixo usando o pretérito perfeito e o imperfeito. Quais outros padrões você já observou na língua portuguesa? Diga-me nos comentários. Neste vídeo, eu cobri tudo o que você realmente precisa saber sobre as diferenças entre o pretérito perfeito e o imperfeito. Mas, para usar esses dois tempos verbais de maneira fluente, você vai precisar de anos de prática e muita exposição à língua. Para ajudá-los a praticar, eu preparei um material de apoio gratuito com o resumo detalhado desta lição, muitos exemplos em frases e exercícios. Você pode baixar esse material de apoio em PDF sem nenhum custo, usando o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Além disso, recomendo o meu curso Verb Conjugation Crash Course, no qual eu ensino todos os tempos verbais usados no Brasil, como e quando usar cada tempo verbal, como conjugar cada tipo de verbo e muito mais. Você vai encontrar todas as informações em nosso site speakingbrazilian.com/verbos. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!